Oi, eu sou a Suzy, trabalho com bolos e doces decorados. Bem-vindos, bem-vindas a esse canal, onde eu estou me dispondo a conversar, a dar dicas para quem está querendo começar nessa área, quem está querendo começar a trabalhar, né, com bolos artísticos. E eu tô dando dicas de coisas que eu muitas vezes tive que aprender sozinha, porque a gente participa de cursos, a gente participa de muitos treinamentos, de mais coisinhas assim importantes que fazem parte do dia a dia de quem trabalha, né, nessa área, às vezes não são ditas, porque os instrutores, os culinaristas, as culinaristas, às vezes acham que é tão óbvio que não passam, né? Mas às vezes o óbvio é o que fica faltando e a gente às vezes fica quebrando cabeça, né? Atrás de algumas soluções. Bem, hoje eu quero falar com vocês a respeito dos tabuleiros. O tabuleiro é onde vai o bolo em cima. No caso do bolo artístico, que o bolo, eu já falei para vocês que é um bolo alto, né? Com uns 16 centímetros de altura. Depende do tamanho da forma, né? O diâmetro. Mas normalmente é um bolo alto, pesado, tem que ser estruturado, né? Isso numa outra ocasião eu vou explicar sobre a estrutura do bolo. Mas se a gente colocar num tabuleiro molenga, sabe? Em lojas que trabalham com produtos para festa, às vezes tem uns assim, são até bonitinhos. Tem uns de plástico com trabalhadinho, papapá. Mas aí tu pega aquilo e tu sente que aquilo é mole. Aquilo não tem uma estrutura pesada para aguentar o peso do bolo artístico, né? E porque o bolo ele vai estar recheado, estruturado, tem ainda o enfeite em cima, que muitas vezes precisa ficar em cima dele, né? Preso nele. E se o tabuleiro for um tabuleiro que tenha um movimento, que dê uma jogadinha assim, que tu pega e tu vê, meu Deus, isso aqui não é sólido o suficiente, pode rachar a pasta americana. Porque tu pega. Eu vou mostrar aqui, eu tenho aqui uma pilha dos meus tabuleiros. Eu vou tentar ver se vocês conseguem enxergar, que é basicamente os três tamanhos que eu trabalho. Olha aqui, ó, eu vou virar assim, ó. O grande é o de baixo, cinza, o médio é esse do meio e o pequeno é esse aqui. Basicamente são esses três tamanhos. Eu tenho também um que agora eu inventei, que é o mini. Eu chamo de mini plus, porque ele é um pouco maior do que o mini. Ele é um pouco menor do que esse tabuleiro aqui, ó, tá? Então, esse tabuleiro aqui é de madeira também, de MDF, tá? Como esse, ó, como esse aqui. Esse aqui até ele tem uma estampa, né, de madeira, mas ele é de MDF. Por que, gente? Porque isso aqui é forte, isso aqui é resistente, tá? E esse grande também é de MDF. Esse, então, é o tabuleiro do bolo grande. Ó, esse cinza aqui de baixo também é de MDF, ó. Esse é o tabuleiro do bolo grande, que é a base dos bolos de 3 andares, né? De 2 andares também. Então, aqui até eu trouxe para mostrar como é que eu faço. Ó, eu encapo o tabuleiro com papel alumínio. Em algumas vezes eu encontro uma lâmina, é um papel mais durinho, mais grosso, mas não é sempre que tem no mercado aquilo. Então, vocês podem usar sim papel alumínio, né? O tabuleiro é sempre higienizado, né? Eu uso álcool de cereais para higienizar. Não dá para lavar na torneira, tá? Tu pode passar uma esponja seca só com sabão nele todo, secar bem com pano úmido e passar álcool de cereais, né? Álcool de cereal a gente encontra em lojas também de produtos para bolo, produtos alimentícios. Porque, gente, isso aqui é de MDF, né? Se eu botar na torneira para lavar, ele incha, ele estraga, tá? Então, eu sempre quando eu entrego o bolo... Então, vocês imaginem, aqui, o bolo pode ser pesado, tá? Pode ser pesado, ó. É madeira não, né? É MDF, mas é semelhante, né?
a textura da madeira. E aí eu não fico naquela neura, naquele medo. Meu Deus do céu, vai rachar a pasta. Meu Deus do céu, o tabuleiro vai rachar. Imagina que situação, né? Já é todo um trabalho delicado, um trabalho que levou tempo para ser executado. E na hora de entregar o trabalho, outro detalhe, a gente vai ficar sofrendo? Não pode, né? Outro detalhe. Quando eu mandei fazer, tá, gente? Isso aqui eu achei um marceneiro na cidade e mandei fazer. Não é nada muito difícil de encontrar, porque MDF é um material que todo mundo sabe lidar. Esse aqui, por exemplo, que tem a estampa, não é sempre que a gente encontra assim, mas pode ser branco, pode ser de qualquer cor, pode ser até cor de MDF mesmo, porque a gente vai forrar, né, o tabuleiro. Quando a gente mandar fazer, vocês meçam a forma de vocês, meçam o tamanho, o diâmetro da forma e peçam que tenha uns 2 centímetros a mais, né? 2 centímetros em todo ele, a mais de largura. Porque a gente precisa fazer um acabamento, o bolo não pode começar aqui assim, ó. Não pode começar aqui, tá? O bolo tem que começar mais ou menos aqui. A gente tem que fazer um acabamento, né? Então, o bolo tem que mais ou menos começar aqui assim, pra gente ter um espaço aqui, né? Que a gente possa colocar alguma coisa, e dependendo do tamanho do bolo, eu até uso pro bolo pequeno o tabuleiro do médio, se eu tenho que colocar bichinhos ou outras coisas. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. É importante que a gente tenha todos os tamanhos, né? O que vocês vão vender, se vocês vão vender o bolo grande, o bolo médio, o bolo pequeno, o bolo mini, é importante que vocês tenham todos esses tamanhos e talvez até um tamanho intermediário, algo diferente, caso aconteça, né? Caso aconteça. Precisa ter muitos tabuleiros? Não precisa ter uma quantidade gigantesca de tabuleiros. Eu tô há 20 anos trabalhando, gente. Já perdi alguns tabuleiros no meio do caminho, porque tem muita gente danadinha que não devolve. Uma tristeza. Aqui, ó, eu às vezes até tenho que escrever meu telefone grande com um pincel daqueles que não apagam, né? Atrás, embaixo do tabuleiro. Acontece, tá? Não é uma coisa que eu vou dizer assim, acontece demais. Não, mas acontece. Eu já perdi alguns, tá? Por descuido da pessoa mesmo, porque eu levei o bolo no salão de festas, a pessoa ignorou e deixou lá, e o pessoal do salão de festas, né, a gente não sabe, eles não conhecem, não sabe, às vezes encontram lá um tabuleiro rolando e acham que aquilo é lixo, sei lá, não sei o que aconteceu, né, mas alguns casos aconteceram. Então, eu tava contando, eu tô há 20 anos, eu tenho 3 tabuleiros grandes, eu tenho 2 tabuleiros médios e tenho 2 tabuleiros pequenos. E tenho um outro tabuleiro mini que eu raramente uso, porque quando eu faço bolo mini eu uso no tabuleiro pequeno, por causa daquilo que eu disse, né? Então, não, eu tenho mais, eu tenho 3 pequenos. Mas enfim, não é uma quantidade grande de tabuleiros, meu Deus. Por quê? Eu entrego o bolo no fim de semana ou na sexta-feira e a pessoa me devolve o tabuleiro na segunda ou na terça. E esse é o ritmo normal, né? Muito raramente aconteceu. Eu devo ter perdido uns 2 ou 3 tabuleiros no máximo nesses 20 anos de profissão. Então, realmente dá pra gente investir em ter os nossos próprios tabuleiros. Eu já ouvi pessoas dizendo que, eu coloco o preço junto do tabuleiro Gente, cá entre nós, tu vai correr em marceneiro toda vez que tu tem uma encomenda de bolo para mandar fazer um tabuleiro? Eu acho que isso é um pouco de desprezo até pelas matérias-primas, né, do planeta. Não vou correr e mandar fazer um tabuleiro e encomendar, porque isso aqui, gente,
dificilmente a gente encontra de madeira assim para comprar. Mas olha, é muito difícil, muito difícil. Às vezes tem uns que são assim com meio centímetro de altura, que são uma chapinha, que é como eu disse, que tu pega ele assim, tu vê que tá quase vergando e quebrando. Um bolo pesado, um bolo grande, eu jamais teria coragem de colocar naquelas chapinhas, né? E desse jeito aqui, ó, não tem para vender, tá? Então, na hora de fazer, antes de colocar o bolo no tabuleiro, o tabuleiro é forrado, né? Essa fita, vocês podem colocar a fita da cor que vocês quiserem para combinar com o bolo, né? Eu coloquei essa begezinha aqui porque era a que eu tinha aqui à mão. Mas enfim, a fita é por conta, né? É um acabamento bonito. Eu acho tão feio gente que entrega tabuleiro só com a parte de cima coberta e com o tabuleiro aparecendo aqui, gente. Acho que fica uma coisa tão assim, né? Pouco delicada. O acabamento do trabalho é imprescindível. Um bolo artístico, eu tô falando sobre bolos artísticos, tá, pessoal? Outros bolos, outros estilos de bolos, eu não sei, eu não faço, né? Tem gente que diz que trabalha com tabuleiro de vidro, pratos de vidro. Gente do céu! Imagina o risco daquilo, sabe? Coisa de vidro, chapa de vidro, daí tá entregando aquele troço lá, não sabe se aquilo vai quebrar, não vai quebrar. Colocar aquilo em cima de um suporte. Olha, eu acho que a gente precisa ser muito racional nas coisas, muito racional. Um outro dia eu vou falar a respeito dos suportes, eu quero ver se eu... Porque eu estou aqui na minha casa, né, no sítio, e o meu ateliê ficou na cidade, tá fechado agora, mas todos os meus materiais estão lá, né, os meus suportes, minhas coisas todas estão lá, tá fechadinho, esperando passar a pandemia. Mas daqui a pouco até eu consigo trazer alguma coisa para cá que eu quero mostrar também, né, a respeito dos suportes. Hoje eu deixo com vocês essa dica, essa pequena dica, mas muito importante, é outra vida a hora que vocês têm um tabuleiro, né? E depois eu vou explicar como é que a gente faz para o cliente devolver direitinho, todo o procedimento mais profissional que tem que acontecer, né? Nessa comunicação. Por hoje era isso. Fiquem bem, um grande abraço, cuidem-se, viu? Até a próxima.